Amigas, amigos, olá! Direitos sexuais e direitos reprodutivos, olhando especialmente para crianças e adolescentes. É um tema que vem à tona recentemente por 2 ou 3 episódios. Nós temos uma notícia dantesca que apareceu na imprensa nos últimos dias desde Santa Catarina. Apesar de dantesca, trata-se de um episódio que não é incomum na sociedade brasileira. Diz o site do Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina identifica abuso sexual a partir de registro civil em cidade do Vale do Itajaí e garante proteção a adolescente e bebê. O que aconteceu no Vale do Itajaí? Uma menina de 13 anos de idade foi ao cartório para registrar a sua bebê recém-nascida. O cartório achou inusitado, obviamente, e acionou o Ministério Público, que acionou a Polícia Civil. As investigações já foram concluídas e identificaram que o padrasto da criança era o abusador pai da criança. Isso já está comprovado porque houve testes de DNA comprovando a paternidade do padrasto. Mas como o padrasto pode ter realizado esse abuso sexual, quem sabe recorrente, a menina ter entrado em gestação e a mãe não ter identificado? A mãe identificou, obviamente, e a mãe, segundo as investigações da Polícia Civil, acobertou o criminoso, o padrasto criminoso. E, portanto, a mãe também é criminosa e perdeu a guarda da menina, que foi encaminhada para um abrigo. Então, notem a quantidade de problemas que estão ligados a este episódio, o que remete à ideia de um debate acerca de direitos reprodutivos, direitos sexuais, olhando principalmente para crianças e adolescentes. Desde o site da Fundação Oswaldo Cruz, nós temos a ideia de direitos reprodutivos de uma maneira sistematizada e didática. O site da Fundação Oswaldo Cruz nos destaca que são direitos reprodutivos, direitos das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. Isso é muito importante, porque isso se contrapõe à ideia de controle de natalidade. Não é o Estado que diz quantos filhos você vai ter, quando você vai ter. Quem decide isso é a mulher em termos conscientes e soberanos. Mais ainda, diz o site da Fundação Oswaldo Cruz, direito reprodutivo é o direito à informação, aos meios, aos métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. E é o direito de exercer a sexualidade e reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Eu poderia sistematizar essas ideias que estão adequadamente presentes no site da Fundação Oswaldo Cruz em 2 aspectos fundamentais. O Estado deve garantir esses 3 direitos reprodutivos da mulher. E o Estado não deve ser um sequestrador do corpo feminino. O Estado não deve ser um regulador do corpo da mulher. A ideia de que a mulher é soberana sobre o seu corpo faz parte desses direitos reprodutivos, o direito ao aborto. Mas o aborto se traduz em uma história triste e tardia aqui no Brasil. Triste e tardia porque a primeira regulamentação que nós passamos a ter sobre aborto no Brasil se deu em 1940, no Código Penal. No Código Penal, vejam, eu traduzo o aborto como um direito da mulher, eu traduzo o aborto como uma questão de saúde pública, mas a primeira vez que houve uma regulamentação positiva acerca de aborto no Brasil foi no Código Penal de 1940, porque a sociedade brasileira vê aborto como crime e não como um direito reprodutivo, não como um direito da mulher. Mas o Código Penal de 1940 fez uma coisa que os códigos penais anteriores não faziam. Eles traziam anteriormente o aborto como crime e ponto final. O Código Penal de 1940 trouxe 2 exceções nas quais a cirurgia abortiva pode ser feita, a mulher não é criminalizada e ainda a mulher não é criminalizada nem a equipe médica. Essas 2 situações são: a gestação é comprovadamente, do ponto de vista médico, com risco à vida da mulher, ou a gestação é resultado de violência sexual, estupro. Nestes 2 casos, o Código Penal diz que a cirurgia abortiva pode ser feita sem criminalização da mulher
ou da equipe médica. Porém, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro julgou a ADPF 54 em 2012, abrindo uma terceira possibilidade de cirurgia abortiva sem criminalização, fetos anencéfalos. Diagnosticada a anencefalia, a gestação se desenrola, pode se desenrolar sem problemas mais graves. Entretanto, esse feto, como um recém-nascido, não terá expectativa de vida de alguns minutos, algumas horas no máximo. É, portanto, uma maldade obrigar a mulher a manter a gravidez de um feto anencéfalo. Mais ainda, gravidez envolve riscos à mulher. Esses riscos não estão mais dados a partir do julgamento no STF pela maioria dos ministros. Eu diria que isso foi um pequeno grande avanço. É um pequeno avanço, um avanço ridículo. É óbvio que a gravidez de anencéfalo não deve ser mantida segundo a decisão da mulher. Segundo a decisão da mulher. Se ela quiser, ela pode interromper essa gravidez, que é de um feto que não vai ser uma pessoa a partir de minutos de vida. Mas se isto era uma obviedade, não deixa de ser um grande avanço. Um grande avanço porque os ministros que formaram maioria e votaram a favor da interrupção de gestação de feto anencéfalo por decisão da mulher afirmaram a segurança da mulher. Contra perspectivas de fundo religioso, principalmente, de tomarem, como eu disse há pouco, de sequestro o corpo da mulher, fazendo com que, e através do Estado, houvesse a obrigação de manutenção da gestação. Bom, se o aborto é um tema tardio e ainda hoje pessimamente trabalhado no Brasil, nós temos um aspecto ainda mais central, que é a questão dos direitos reprodutivos e sexuais junto a crianças e adolescentes, a questão dos corpos de crianças e adolescentes. Isto é regulado do ponto de vista do poder executivo pelo CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 2024, o CONANDA baixou a Resolução 258, que tem dois aspectos fundamentais: a afirmação do direito ao aborto para crianças e adolescentes e a retirada de barreiras ao cumprimento desse direito. Por que um direito ao aborto? Por que seria um direito? Porque é um direito à saúde, é um direito à existência dessa criança, dessa adolescente. Entre outros porquê. A gravidez em crianças e adolescentes tem uma taxa de mortalidade de 4 a 6 vezes superior à taxa de mortalidade média de gestações. Então, é um risco à vida dessas crianças e dessas adolescentes. Mais ainda, há riscos fisiológicos. O corpo dessa menina não está pronto para uma gestação. Há riscos cardiovasculares e riscos psicossociais. São anos de vida dessa pessoa, criança e adolescente, que são delas tolhidos, tendo em vista uma gestação que foi resultado de um ato de violência. E, portanto, é um direito dessa criança, dessa adolescente, a interrupção da gravidez. E mais ainda, para que isso aconteça de fato, há necessidade de retirada de barreiras, como, por exemplo, a obrigatoriedade de boletim de ocorrência para a equipe médica fazer a cirurgia abortiva, a obrigatoriedade de consulta à família para que a cirurgia abortiva seja realizada. Notem esse último aspecto. Retirar a obrigatoriedade de consulta à anuência da família. E por que isso? Porque e se a família for uma família fundamentalista religiosa? Então a família já tomou o corpo da criança, do adolescente como sequestro. Isso vai ser validado pelo Estado? Não. Então o direito da pessoa é que vem em primeiro lugar, e não o sequestro pela sandice fundamentalista da família. E mais ainda, no exemplo concreto, o que aconteceu em Santa Catarina. O padrasto abusou sexualmente, mais ainda, a mãe acobertou. Então a justiça, as instituições dependerão destes entes familiares para a liberação da cirurgia abortiva? É claro que não. E, portanto, para o exercício prático do direito,
que já está previsto em lei, o Código Penal, por mais lamentável que seja, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o Conanda baixou esta resolução, bastante bem-vinda dentro do contexto ainda muito limitado, muito retrógrado de direitos reprodutivos, direito à cirurgia abortiva aqui no Brasil. Porém, apesar desse tímido avanço do Conanda em 2024, nós temos a deputada Cris Tometto, do PL do Rio de Janeiro, aprovando o PDL 3 de 2025. PDL é um projeto de decreto legislativo que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto simplesmente derruba a resolução do Conanda de 2024. Qual é o argumento da nossa querida deputada no que diz respeito à derrubada da decisão do Conanda? Insisto, isso já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Diz ela que a Constituição brasileira, no artigo 5º, defende a vida e em todas as fases desde a concepção. É uma leitura completamente freestyle da nossa querida deputada, porque a Constituição brasileira, no artigo 5º, sim, define a vida como um direito, mas o intérprete da Constituição não é a deputada. O intérprete da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 54, que eu já analisei com vocês de feto anencéfalo, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 3510 sobre células-tronco, já definiu que a vida é um direito. O embrião pode ter estes direitos, mas não de forma extensiva, não de forma homogênea. Então isso já foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A nossa querida deputada dizer que a Constituição protege de maneira universal a vida desde a concepção não corresponde à nossa atual leitura constitucional e simplesmente não bate com a ideia de direitos reprodutivos. Mais ainda, a deputada, na justificativa do seu PDL, diz que o artigo 4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos protege a vida desde a concepção. E o Brasil é, segundo ela, signatário. Segundo eu, mais do que signatário, o Brasil é Estado parte dessa convenção. Bom, então sendo Estado parte dessa convenção, o Brasil estaria afrontando o artigo 4º. Vamos, não na leitura da deputada, vamos ler o próprio artigo 4º da Convenção, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969. O artigo 4º, direito à vida. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral. Deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, diz o artigo 4º. A nossa querida deputada esqueceu em geral. O legislador colocou esse adendo para mostrar as exceções. Na leitura dos legisladores que aprovaram a convenção, a vida deve ser protegida uniformemente, extensivamente, desde a concepção. Mas o legislador, ao colocar a expressão em geral, comporta exceções que a deputada esqueceu de entender. E, finalmente, uma última coisa. Diz a deputada que o Código Civil, no seu artigo 2º, também reconhece o direito do nascituro desde a sua concepção. Mas, deputada, o Código Civil faz isso no que diz respeito ao direito patrimonial, direito de sucessão patrimonial, e não um direito extensivo à vida em toda e qualquer situação. E, portanto, a argumentação da deputada não tem base jurídica, não adere à realidade. O projeto de decreto legislativo já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas para ele derrubar a resolução do Conanda, ele ainda precisa ser aprovado no Senado. E daí aparece um diferencial de ordem prática. A Câmara dos Deputados, nos últimos tempos, tem sido a casa mais medieval que nós poderíamos encontrar no poder legislativo na história do Brasil. E esses deputados não têm muito problema em relação a isso, mesmo havendo eleições no ano que vem. Na Câmara dos Deputados, o processo eleitoral se faz de uma maneira
de uma maneira proporcional. Isso traduz uma relativa facilidade de um deputado se eleger, se reeleger com uma quantidade relativamente pequena de votos. Mas no Senado vai ter eleição no ano que vem. Nós vamos renovar 2/3 do Senado. Muitos senadores são candidatos à reeleição e no Senado, diferentemente da Câmara, a eleição é proporcional. É muito mais difícil a eleição no Senado e alguma mácula, uma pisada na bola na história recente legislativa do senador pode custar a sua reeleição. Então, se o PDL foi aprovado relativamente facilmente na Câmara dos Deputados, ele pode encontrar alguma resistência no Senado. Mesmo que ele passe pelo Senado, e à luz do que eu analisei com vocês há pouco, imagine o que vai acontecer com o PDL no Supremo Tribunal Federal. Novamente, um problema de afirmação de direitos, que é pessimamente tratado pelo Congresso Nacional Brasileiro, precisa ser revisto no Supremo Tribunal Federal por acionamento de um partido, por acionamento de um órgão sindical de alcance nacional. Então a gente não tem expectativa, eu não tenho expectativa de que esse PDL venha a prosperar, mas é mais um momento no qual a extrema-direita lida com potenciais ganhos político-ideológicos, político-partidários, jogando com o fundamentalismo religioso presente em grande parte da sociedade brasileira na atualidade. Era isso para hoje, uma apresentação rápida acerca do problema da gravidez em crianças e adolescentes, resultado de violência sexual contra crianças e adolescentes, e a instrumentalização disso recentemente pelo PDL, que está em tramitação no Congresso Nacional. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema sobre esse tema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!